Boa noite, gente. Sei que hoje é sexta e você deve estar morrendo de vontade de tomar uma cerveja, mas calma. Senta aí, se acomoda na cadeira, pega uma pipoca e aprecie esta bela apresentação sobre a arte na cybercultura. Julgando que o mundo virtual é nada mais do que um lugar de encontro e um meio comunicativo entre seus participantes, devemos analisar então quem são responsáveis pela atualização e a manutenção deste sistema. No livro, Lévy-Pierre nos apresenta o termo engenheiros de mundo, que são os artistas por trás desta obra virtual. Eles são quem arquitetam os espaços de comunicação e organizam os universos de dados e toda a estrutura de cognição memorial. De modo, ele divide as obras virtuais, ou os mundos virtuais, em dois. A primeira é online, que são limitadas e editadas, sendo instalações fechadas, preservam nossa privacidade. Assim, em suma síntese, são classificadas como ilhas de originalidade criativa fora do fluxo de contínuo da comunicação. E a outra seria a online, que é acessível pela rede e aberta à interação com outros mundos virtuais. Ele também diz que uma não pode ser oposição da outra, já que ambas são complementares, e assim simetricamente falando, elas alimentam uma outra. Portanto, as obras virtuais funcionam como um depósito de mensagem de maneira dinâmica e acessível a todos, através de uma memória comunitária que é alimentada em tempo real. E isso causou o declínio da memória gravada. Um exemplo clássico é a utilização do DVD. Nós hoje não compramos mais um DVD justamente porque sabemos que temos eles disponíveis virtualmente. E assim, através de links, temos acesso a diversas informações, programas interativos, filmes, músicas, textos, tornando o cyberespaço um dos principais laços de comunicação, da aprendizagem e da diversão humana. E a cada dia, o autor diz que a cybercultura tende a adicionar novas atualizações à nossa sociedade. Toda a abertura e com toda a interatividade que o mundo virtual nos permite fazer, muitas vezes fica difícil identificarmos onde começam e onde terminam as obras do mundo virtual, assim como quais são os seus limites, já que elas se comunicam umas com as outras nesse mundo. Para compreendermos isso, precisamos entender dois fatores. O primeiro deles é o autor. O autor das obras, ou engenheiro de mundo, como assim chamamos e como o Matheus explicou anteriormente, não assina uma obra acabada, mas um ambiente por essência inacabado, deixando para que os seus exploradores construam um sentido variável e múltiplo. Porém, ainda assim, com toda essa interatividade e possibilidade de mudanças, é possível sim identificar quais são as principais intenções do projeto olhando para seu autor. Então, a partir do momento que identificamos o autor de uma obra virtual, podemos sim identificar quais são as intenções dessa obra. O segundo fator que precisamos identificar é o fechamento físico, a gravação do arquivo. Como o Matheus também citou anteriormente, a propósito, com uma bela explicação muito bem feita, a gravação do arquivo é a significação de que a mensagem ela foi acabada. Porém, esse aspecto é um pouco mais complexo de explicarmos, pelo fato de não podemos compactar, como por exemplo fazemos com uma foto, as obras do mundo virtual, que por vezes são atemporais e permitem interações a todo momento. Isso dá origem a algo chamado hipertexto global, que é o fluxo do autor e do visitante do mundo virtual, como uma troca, como uma reciprocidade, que permite com que cada um, com suas diferenças, torne-se operador dessa obra e possam transformá-la. A realização do fechamento físico, então, ela é possível, mas até certo ponto, por causa do hipertexto global, que permite com que a obra ela seja mudada, com que ela seja transformada e muitas vezes não fique adepta a uma gravação simplesmente. Porém, então, é possível que a gente identifique o começo de uma obra virtual no seu autor e nas suas intenções, e o fim dela fique indefinido, porque pode ser que ela termine com uma gravação, com um fechamento físico, ou não, que ela permita tanta interatividade que não tenha um final definido.
Nessa parte a gente vai falar sobre as transformações que o texto, a música e a imagem sofreram pela cybercultura, tornando-se universal e sem totalidade. Para cada modalidade do signo, que são símbolos, a cybercultura tem uma forma diferente de se posicionar, de se manifestar. A cybercultura transforma ele de acordo com a plataforma que ele está inserido. O texto na internet, por exemplo, ele se transforma de acordo com a plataforma, com o site, com o aplicativo que ele está. E ele se transforma em hipertextos que se conectam pela rede. A música, ela torna-se descontínua, porque cada um pode escolher a música que vai ouvir, cada um pode transformar, pode criar algo diferente, pegar conteúdos e transformar em outros, com samplings, mixagens e remixagens. A criação tem muito mais liberdade. E na questão da imagem, ela perde a exterioridade e torna-se uma experiência de imersão, diferente das fotografias antes desse processo de cybercultura. Existem 3 formas principais dentro do texto, da música e da imagem. No texto, se tornam dispositivos hiperdocumentais para ler e escrever na rede. Para a música, aumentam os recursos de criação e transformação dos conteúdos por diferentes pessoas, ou seja, mais liberdade para a criação. Para a imagem, tem mais interação sensorial e motora com os dados que definem o estado virtual da imagem. Lembrando que nenhuma forma exclui a outra, cada uma é diferente, atua de forma diferente, na mesma estrutura universal e sem totalidade. Na cybercultura, as obras não estão mais distantes, as obras culturais não estão mais distantes da gente, e sim ao alcance das mãos. A gente participa, transforma e é parte disso, parte dessa criação. Como foi falado nos últimos slides, o autor e a gravação não garantem a totalização das obras. Eles apenas vão ajudar na compreensão e estabilidade do sentido. Então, nessa parte do autor, a gente pode entender que tanto o conhecimento geral do autor quanto as diferenças no modo de explicar, elas estão fortemente ligadas na forma que o receptor vai entender essa mensagem. Dentro das sociedades, a principal forma de expressar uma ideia é a palavra. Então, a noção do autor acaba ficando em segundo plano, dando atenção somente para a assinatura do mesmo. Como o estilo pessoal do autor vai implicar na escrita e na forma com que as outras pessoas vão entender a obra ou o texto. Um exemplo disso são os artistas, cantores, músicos, que são considerados como intérpretes de um certo tema. Até o fim da Idade Média, não se tinha o costume de definir um autor. Foi apenas após o processo de impressão e industrialização de textos que isso se tornou necessário. Mas, apesar dessa ideia parecer ambígua, existem também obras que podem ser consideradas isentas de autor. Aliás, grandes obras, como a Bíblia, onde não se define apenas um escritor específico, mas sim resulta de uma seleção de diversos textos redigidos da época. Além disso, a mitologia grega também é um bom exemplo, pois pode ser considerada uma criação coletiva que foi sendo enriquecida conforme passada de geração em geração. Portanto, ainda que haja tais obras sem autor definido, é difícil que sejam interpretadas da mesma forma do que se carregassem a característica própria do seu criador, deixando clara a tamanha importância da sua existência e conhecimento. A essa altura do campeonato, o declínio da gravação já se faz presente. Criar uma obra ou deixar um traço já não tem mais o mesmo sentido e valor devido ao dilúvio informacional. Com isso, as informações passaram a ser desvalorizadas. Isso é perceptível na chuva de fake news que temos hoje em dia. Twitter, Instagram, Facebook e principalmente o WhatsApp. O dilúvio informacional nunca se fez tão presente quanto agora. Desde então, o propósito do trabalho artístico passou a ser em direção à reorganização da paisagem, já que em todas as escalas ele habita os espaços de comunicação. O autor ainda explica que não é uma mudança 100% do real para o virtual, e sim um aumento desse público, visto que quanto mais difundidos os elementos ou as obras do museu imaginário, mais foram criados espaços públicos, com a função de abrigar e expor a presença física das obras. Se estudássemos o sucesso de determinada obra, descobriríamos que ela foi apreciada mais como reprodução do que como original. Pierre ainda diz que os museus virtuais nunca serão concorrentes dos reais. É apenas uma extensão publicitária, com o objetivo de difundir ainda mais a obra, tanto que já existem museus e obras com aplicativos, para facilitar a compreensão, possibilitar outras interpretações e informar. O museu virtual representa a interface do público com as obras. Assim como o disco colocou um número maior de pessoas em contato com a música clássica e as que vieram depois dela, como Beatles, por exemplo. A fala do autor diz respeito às artes plásticas clássicas. As propostas da cybercultura encontram no mundo virtual seu habitat natural, enquanto os museus materiais só podem acolher uma projeção imperfeita dos mesmos. O exemplo usado por Pierre é que não se expõe um CD, por exemplo.
ou qualquer outra ferramenta no mundo virtual. Se navega por eles. Surfa, como algumas pessoas falavam. Os gêneros da cybercultura são da ordem da performance, como a dança e o teatro. Já nas instalações, é pedida a implicação ativa do receptor, seu deslocamento em diferentes espaços, real ou virtual. A participação em eventos, as artes da cybercultura reencontram a grande tradição do jogo e do ritual, o que remete às origens das artes, como fundamentos antropológicos. A essência das grandes rupturas, dos progressos, não é retornar ao começo? Visto que no jogo, a importância é no ato coletivo, no agora, e não no autor ou na gravação. Daí o declínio da gravação. Por fim, Levi cita Leonardo da Vinci como precursor da engenharia de mundos. Ele é quem organizava principescas, animais por multidões com fantasias, danças e vidas ardentes das quais nada restou. Bom, essa foi a nossa explicação da arte na cybercultura. Esse capítulo abriu uma série de exemplos que temos hoje em dia. Isso só mostra o quanto estamos inseridos e envolvidos com a arte dentro da própria cybercultura. É isso então. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. E agora pode voltar para sua cervejinha e seu Netflix.